Gente, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos é muito importante porque, na verdade, a nossa vida gira em torno de relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com os nossos familiares, seja com cônjuge, com pai, com mãe, com irmãos, com parentes, relacionamentos com patrão, patroa, né, colegas de trabalho, com amigos, pessoas que a gente conhece. A gente, né, vive em torno dos relacionamentos. E se a gente não tiver bem nos relacionamentos, a gente é afetado em muitas outras áreas da nossa vida. A gente não vive bem, a gente não vive legal. Então, é extremamente importante a gente olhar para os relacionamentos com o seu devido valor. Dar atenção aos relacionamentos, porque verdadeiramente eles são extremamente importantes. E agora, há muitas pessoas, se a gente for ver, há muitas pessoas perdidas em seus relacionamentos. Pessoas perdidas que não se relacionam, né, com familiares, por exemplo, que estão magoadas e chateadas com parentes, pessoas que não falam com o pai ou com a mãe, pessoas que não estão bem, às vezes até com ela mesma, pessoas que estão perdidas nos seus relacionamentos. Então, essa live vai trazer visão, direção para você, né? Vai abrir os teus olhos e nós vamos restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Nós vamos alinhar aquilo que precisa ser alinhado. A gente vai corrigir as coisas. E se precisar consertar, vamos consertar em nome de Jesus. Primeiro relacionamento que nós precisamos olhar com atenção. Primeiro relacionamento é o relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter uma vida espiritual alinhada, se relacionar com Deus. Mas, pastor, por que com Deus? Porque Deus é a fonte da vida. Ele é o Criador, o autor da vida. E se a gente não estiver bem espiritualmente, certamente nós não estaremos bem em outras áreas. A vida espiritual ela é extremamente importante. O relacionamento com Deus, ele é extremamente importante. Ele é o Criador da vida, Ele é o autor da vida. O Senhor é a fonte da nossa vida e se a gente não estiver conectado a Ele, nós estaremos então morrendo espiritualmente, morrendo consequentemente em outras áreas da nossa vida. E uma coisa que a gente precisa entender para poder estar bem no relacionamento com Deus é a visão que a gente precisa ter dele. A gente precisa calibrar a nossa visão com Deus, porque tem muitas pessoas que acham que Deus é um carrasco, por exemplo. Que tudo que ela está sofrendo é culpa de Deus. Ela coloca a culpa em Deus em tudo, achando que Deus é um carrasco, que quer punir. Deus quer nos matar, nos destruir. Não, meu irmão, essa visão ela é uma visão errada. Deus não é um carrasco, Deus é um pai e um pai de amor. Deus é um pai e um pai de amor, um pai que quer ver os seus filhos bem, crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo. Deus é um pai de amor que quer ver os seus filhos prosperando. A vontade de Deus é que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. A vontade de Deus é que você cresça e desfrute de uma vida abundante. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 10, verso 10, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que você prospere, é que você seja feliz, que você realmente viva uma vida abençoada nessa terra. Agora, não tem como viver uma vida abundante longe daquele que é o Senhor da abundância, que é o Pai da abundância, longe daquele que é o autor da vida, longe daquele que é a fonte da vida e aquele que nutre a nossa vida, para que a gente possa então viver a abundância, para que a gente possa prosperar.
Então nós precisamos urgentemente. Talvez você não tenha tido relacionamento com Deus, talvez você tenha uma distância do Senhor, talvez aconteceu alguma coisa lá atrás que você se culpa, que você se condena. Talvez o inimigo tenha mentido a respeito de Deus para você e você tenha acreditado. Eu não sei qual é a distância que você tem de Deus hoje, mas essa distância ela tem que encurtar. Você tem que se conectar com Deus. Você tem que ser um com Ele. Você tem que encurtar essa distância. Você tem que se, tornar um com o Senhor. Então, você vai buscar relacionamento diário com o Senhor. Como eu vou fazer isso, pastor? Primeiro, em oração. Todos os dias. Ore. Mas não faça uma oração repetida. Não faça uma oração igual. Sempre aquele ritual, aquela liturgia igualzinho. Sabe, aquela oração que as palavras saem pela boca, mas o coração está distante. Aquela oração que as palavras até comunicam algo, mas o coração não está ali. A mente não está ali. Que você venha ter relacionamento com Deus através da oração, mas que seja um tempo de intensidade, um tempo de entrega, um tempo onde verdadeiramente você entra no quarto, fecha a porta e fala: hoje eu vim passar um tempo com o meu Senhor, eu vim ter um tempo a sós com meu Deus. E ali você fala com Ele, você fala dos teus anseios, das suas angústias, das suas preocupações, você fala das suas fraquezas, você pede ajuda a Ele, orientação a Ele. Ali você fica em silêncio, meditando nele, para ouvir a voz dele, para receber a palavra dele. Então, você precisa se posicionar em oração. Segundo, leitura e meditação da palavra. Leitura e meditação da palavra. Você vai se relacionar com Deus lendo e meditando a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: Deus não fala comigo, Deus não fala ao meu coração, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Irmão, abre a Bíblia, leia e medite, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem coisas que Deus não vai falar com a gente, porque Ele já falou. Às vezes você quer que Deus fale com você, especialmente com você, e tem horas que Deus vai ficar em silêncio mesmo. Mas por que Deus fica em silêncio? Porque tem coisas que Ele já falou, já está na Bíblia. Abre a palavra, leia e medite na palavra. Passe o dia meditando nas Escrituras. Eu quero dar um conselho para você, principalmente você que está lutando contra algum vício, você que está lutando para vencer alguma coisa. Leia a palavra, medite na palavra e anote um versículo. Pegue um versículo da palavra, anote e coloque no bolso. Ande com ele no seu bolso. Você vai ler esse versículo de tempo em tempo durante todo o seu dia. A vontade de errar, aquela vontade de praticar as obras da carne, aquela vontade de pecar. Quando você tiver com essa vontade, na hora você já tira o versículo do bolso, leia em voz alta. Medite, pense nesse versículo, passe o dia pensando nessa palavra. Vai ser uma bênção para você. Essa palavra vai fortalecer, vai renovar tuas forças, vai fazer você vencer, sabe, os anseios terrenos, os desejos da carne, vai fazer você permanecer no Senhor. Então, você vai conhecer a palavra, você vai ler a palavra vai estar na sua mão, na palma da mão você vai declarar a palavra. Passe o dia meditando na palavra. Relacionamento com Deus, oração, leitura, meditação da palavra. Relacionamento com Deus como igreja. Você precisa cultuar. Como igreja, você tem que se reunir com os irmãos. Algumas pessoas erram a achar que elas são igrejas sozinhas. Não, nós somos uma parte. Somos como um tijolinho da obra. Na verdade, eu sou apenas uma partícula.
Agora eu preciso me reunir com os meus irmãos. Eu preciso estar juntos, em unidade, reunidos como igreja. Assim eu vou me relacionar com meu Senhor, com meu Deus. Como igreja eu vou cultuar, como igreja eu vou adorar, como igreja eu vou estar reunido. Então é extremamente importante a gente alinhar o nosso relacionamento com Deus, a gente ter desejo de Deus. Eu acho lindo o Salmos 42, o versículo 1, onde Davi fala assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha que palavra poderosa. Davi está dizendo: eu tenho anseio de Deus, assim como uma corça que anseia por águas, que anseia, né, pelas águas correntes. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é maravilhoso. Então, que a gente venha alinhar o nosso relacionamento com Deus, que a gente venha ajustar, corrigir, alinhar o nosso relacionamento com Deus. Agora, nós temos também um segundo relacionamento que nós precisamos alinhar, corrigir, consertar. Qual, pastor? O relacionamento comigo mesmo. Relacionamento comigo mesmo. Tem gente que não se ama, tem gente que não se valoriza, tem gente que não cuida de si mesmo. Nós precisamos corrigir, alinhar o relacionamento com a gente mesmo. Porque se a gente não tiver, por exemplo, saúde, como é que nós vamos ter forças para cuidar das outras coisas? Como que a gente vai se relacionar? Como que a gente vai prosperar? Como que a gente vai, né, ter condições de superar limites? Então, nós precisamos estar bem com a gente mesmo, bem emocionalmente. Como estão as suas emoções? Como é que você passa o seu dia? Você dorme bem? Você está dormindo sem precisar de remédios? Você tem que cuidar de você, meu irmão. Ficar ligado emocionalmente, conectado com o Senhor, né? Para que as suas emoções estejam alinhadas. Cuidar do corpo físico, se valorizar. Tem gente mendigando amor por aí. Tem gente, né, que sofre tanto com relacionamentos, né? Um namorado, uma namorada, uma pessoa que não está valorizando, está ferindo, está machucando. Ela não se valoriza, ela está mendigando amor. Toma cuidado com isso, em nome de Jesus. Toma cuidado com isso. Valorize-se, valorize-se. Em nome de Jesus, você precisa estar alinhado. Teu coração bem, saudável, leve, uma mente saudável, uma mente, né, próspera, uma mente de vencedor, pensamentos de vitoriosos. Em nome de Jesus, você precisa estar bem alinhado, bem conectado, bem com você mesmo. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25 diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Aqui Isaías, né, está liberando algo muito poderoso que eu e você precisamos entender. Os nossos pecados já foram perdoados. Na cruz do Calvário, Deus perdoou os nossos pecados. Por meio de Jesus Cristo, nós somos redimidos, fomos reconciliados. A gente pode ter paz com Deus e a gente não precisa viver com condenação. Não se condene, meu irmão. Você errou lá atrás, você falhou lá atrás, você fez algo que não deveria lá atrás. Se arrependa, confesse esse pecado na presença do Senhor, deixe, porque assim você alcança a misericórdia. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Se Deus não se lembra mais dos seus pecados, por que você vai se lembrar?
Se Deus não te condena, por que que você vai se autocondenar? Você é livre desse mal, em nome de Jesus. Você tem acesso a Deus, você foi reconciliado com Deus. A culpa que estava sobre os seus ombros já está sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, foi lançada sobre ele. Então, em nome de Jesus, fique bem com você mesmo, fique bem, né? Leve esse fardo para longe, joga fora. Não é seu esse fardo, é em nome de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios. Efésios 1, verso 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha o que a palavra diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos acesso às riquezas da graça de Deus. Então, nós somos livres, amados por Deus, perdoados por Deus. Todo esse peso de condenação que estava sobre os seus ombros, eu declaro em nome de Jesus, hoje, agora, caiu por terra. Vire a página, comece a viver uma nova história. Fique bem com você mesmo. Terceiro relacionamento que nós precisamos consertar, ajustar, estar bem, é o relacionamento com a nossa família. Relacionamento com a nossa família. Como é que está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido? Como é o seu relacionamento com o seu pai, por exemplo, com a sua mãe? Como é o relacionamento com os seus filhos? Como estão os seus relacionamentos familiares? Cônjuge, pai, mãe, filhos, como é que está esse negócio? Ah, pastor, eu não estou falando com o meu pai. Pastor, eu tenho uma mágoa muito grande com a minha mãe. Pastor, eu briguei com meu filho, a gente não conversa já faz muito tempo. Pastor, eu e a minha esposa, eu e meu marido, a gente vive em pé de guerra. Irmão, deixa eu te falar algo. Você precisa ajustar esse relacionamento. Esse relacionamento é extremamente importante. Relacionamento com a família. Você precisa corrigir isso. Você precisa honrar a sua família. Mas, pastor, eles não merecem. Pastor, eles me machucaram. Pastor, a minha família me feriu. Pastor, eu preciso ter distância deles. Escuta, não deixe a mágoa, o ressentimento, não deixe a mentira e os enganos do inimigo roubarem um relacionamento que você precisa ter com a sua família. Honrar o seu cônjuge, honrar pai e mãe. Você precisa honrar os seus filhos. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes tem aí as suas demandas, os seus desafios, mas você precisa se esforçar. Você precisa honrar, porque é princípio de Deus. E princípios quebrados nos quebram. Princípios quebrados destrói a nossa vida. A gente precisa relacionar com a nossa família e relacionar bem. A gente precisa se esforçar para esse tipo de relacionamento. Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Olha que palavra poderosa. O autor de Hebreus está dizendo, esforcem-se, esforcem-se. Ou seja, você vai ter que se dedicar, você vai ter que superar algumas dificuldades, você vai ter que vencer alguns obstáculos, você vai ter que se esforçar para isso. Esforce-se para viver em paz com todos. Irmão, se nós precisamos viver em paz com todos, muito mais com a nossa família.
Eu sei que às vezes você está muito magoado. Quem sabe você está muito triste. Talvez você esteja, sem conversar com seus familiares. Talvez você não tenha esse relacionamento. Você decidiu, né, apagar eles da sua vida. Ó, a partir de hoje, chega, eu coloco uma pedra aqui, não tenho mais relacionamento, para mim já era. Talvez você possa estar nesse lugar. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: chegou a hora de perdoar. Chegou a hora de você liberar o perdão. Chegou a hora de você ser livre desse mal. Chegou a hora de você corrigir, consertar o que precisa ser corrigido e consertado. Relacionamento. Alinha o seu coração. Alinha o seu relacionamento com o seu cônjuge. Viva em paz com ele, com ela. Viva em paz com o seu cônjuge. Viva em paz com a sua família. Pai, mãe, filhos. Organize isso. Se tiver que perdoar, libere o perdão. Perdão é uma decisão do coração. Libere em nome de Jesus. Quarto relacionamento que nós precisamos acertar, corrigir, ajustar, que é o relacionamento agora com as demais pessoas. Com as pessoas que a gente conhece, seja pessoas que são amigas, pessoas que têm intimidade com a gente, pessoas que a gente trabalha junto, colegas, pessoas que cercam a nossa vida. Nós precisamos de todo tipo de relacionamento. Irmão, não tem como ser feliz sozinho. Nós precisamos de todo tipo de relacionamento e a gente precisa estar bem com todos. Então, você precisa se relacionar. Eu sei que às vezes a vida bate tão forte na gente que a gente quer perder a capacidade de acreditar no relacionamento. A gente perde essa capacidade. Às vezes a vida bate tão forte em nós que a gente perde essa capacidade de acreditar, de confiar. Só que a verdade é, existe muito mais gente boa do que gente ruim. Existe muito mais gente confiável do que pessoas maldosas. Não é porque alguém fez mal para você, não é porque alguém, te traiu, não é porque alguém feriu o seu coração, que todo mundo vai ferir. Tem gente boa, meu. Tem gente boa, então corrija isso. Alinha isso. Você precisa ter relacionamento com os outros. Você precisa se relacionar com as pessoas. Porque uma pessoa que anda sozinha é uma presa fácil. Uma pessoa que se isola é uma presa fácil nas mãos do inimigo. Nós precisamos de gente. Nós precisamos ir com gente. Nós precisamos acreditar nas pessoas. É claro que a gente tem que ter moderações. É claro que a gente tem que ter sabedoria. É claro que a gente tem que, ter algumas cautelas aí. Tem que ficar ligado. Mas não é porque alguém é ruim, não é porque alguém não é digno da nossa confiança que todos não serão. Nós precisamos estar muito conectados, muito ligados, acreditando nas pessoas, sendo luz para a vida delas e deixar elas ser luz para a nossa vida. Deixar elas nos abençoar também. A gente precisa ser canal de bênção na vida dos outros, mas os outros também podem ser canal de bênção na nossa vida. Nutrir bom relacionamento com as pessoas. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 11. 1 João, capítulo 4, verso 11, diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha o que João está dizendo: assim como Deus nos amou, nós também deveremos amar uns aos outros. Então, em nome de Jesus, que você venha amar, que você venha servir, que você venha ser uma bênção aos outros e que você venha se permitir deixar que o outro também venha ser bênção para a sua vida. Viver com bondade, perdoando sempre que necessário. Nós fomos chamados por Deus para ser bondosos, irmãos. Perdoar sempre que necessário. Efésios 4, 32
Apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, ele diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nós devemos ser bondosos, que a bondade de Deus que está em nós seja compartilhada, que a gente venha a manifestar essa bondade uns para com os outros. E se necessário for, nós perdoamos, porque nós carregamos a marca de Jesus no nosso coração. A bondade de Deus está na nossa vida. Assim como fomos perdoados por Deus, vamos perdoar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos servir uns aos outros. Relacionamentos são extremamente importantes. Se a gente não olhar para esse relacionamento, seja com Deus, com a gente mesmo, com familiares ou com os nossos amigos, se a gente não olhar com importância para isso, nós estamos perdendo a oportunidade de viver o propósito de Deus. Relacionamentos são extremamente importantes, então valorize, honre os seus relacionamentos, busque relacionamento com Deus, tenha bom relacionamento com a sua família, relacionamento com as outras pessoas. E cuidado com você mesmo, hein? Você precisa estar bem consigo mesmo. Amém, meus irmãos?